E aí amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tracer Trail Parnamirim. No vídeo de hoje irei mostrar para vocês algumas dicas do que fazer na cidade de Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, passa aqui embaixo, se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário. Isso nos ajudará a trazer outros vídeos como esse e belezas naturais como essa. Baía da Traição vem da época ainda dos colonizadores portugueses, porque muitos deles foram mortos ainda no comando de Gonçalo Coelho pelos índios potiguaras, que eram em grande quantidade nessa faixa de litoral da Paraíba. Beleza? Então vamos ao vídeo. Mamanguape é considerado uma cidade histórica devido à sua importância na colonização da capitania da Paraíba, marcada pela exploração de pau-brasil e anos depois no plantio de cana-de-açúcar. Mamanguape ainda é berço de pessoas ilustres como Carlos Dias Fernandes, escritor, Castro Pinto, ex-governador, e Padre Azevedo, inventor da máquina de datilografia, dentre outras celebridades. Igreja Santa Rita de Cássia. Esta igreja, em estilo alemão, teve sua construção datada em 1918. Nasceu com a fábrica de tecidos e com a cidade de Rio Tinto. Ela é toda em tijolos à vista. Era nesta igreja que o fundador da cidade, Lud Green, ia assistir às missas aos domingos. Na belíssima Praça João Pessoa existem aproximadamente 20 exemplares do bicho preguiça que habitam na copa das árvores da praça. As terras onde foram construídas a unidade têxtil da Companhia de Tecidos Rio Tinto pertenciam ao engenho Preguiça, coberto de Mata Atlântica e habitada por índios potiguara. Talvez daí venha a explicação de haver tantos bicho preguiça na Praça João Pessoa. Os Lundgren eram suecos e chegaram à Paraíba atraídos por incentivos fiscais para a instalação de uma unidade têxtil da Companhia de Tecidos Rio Tinto, já existente no estado vizinho, na cidade de Paulista, Pernambuco.
Baía da Traição está localizada a maioria das aldeias indígenas que integram a terra indígena potiguara. Penacho aqui. Aí é pena de... É pena de alho. De alho. Vem do Tocantins, né? Tocantins. Você vem do Tocantins? Tocantins, esse pedaço. Grande cacique que espalhou, né? Lindo. A reserva indígena potiguara é constituída por mais de 5.000 habitantes. E para sua sobrevivência, os potiguaras se dedicam a atividades agrícolas, no plantio de batata, macaxeira, milho, e alguns ainda mantêm a tradição da pesca. Essa princesa aqui para mim é tudo. Não tem pai, não tem mãe, mas para mim foi o presente que Deus me deu. Vamos lá. Seja bem-vindo à minha aldeia. Obrigado. Taiu, Catu, Xeroquipê, seja bem-vindo à minha aldeia. Um dia poema para vocês, bom dia do Tupi-Guarani. E que Deus possa cada vez mais fortalecer e proteger vocês. E Pai Antônio todos os dias, todas as horas, todas as noites. Eu sempre estou aqui. Pajé Antônio Potiguara nos recebeu muito bem em sua aldeia, a aldeia dos Galegos, nos apresentou o artesanato, a dança do toré e nos contou algumas curiosidades da época da colonização portuguesa. Se você for à Baía da Traição, não deixe de visitar a aldeia dos Galegos. Fica a aproximadamente 3 quilômetros do centro da cidade de Baía da Traição. Os franceses, visando a exploração do pau-brasil, fundaram uma feitoria na Baía da Traição que funcionou como ponto de convergência de todo o madeiramento abatido na região. Para sua defesa, ergueram um fortim. Essas edificações foram destruídas na época da conquista portuguesa da capitania da Paraíba. Posteriormente, por determinação real, foi instalado um forte no local, ainda denominado Forte, sobre o histórico Alto do Tambá, de onde podia descortinar e defender a barra e a enseada da Baía da Traição. O Forte da Baía da Traição fica dentro da aldeia Forte e é cobrada uma taxa de visitação pela Associação Toré Forte, onde é possível apreciar a cultura indígena, artesanatos e a dança do toré. São Miguel Arcanjo, que é o padroeiro dos povos indígenas, edificada entre os séculos 17 e 18, é símbolo da presença católica dos colonizadores portugueses, significando um relevante marco da ocupação territorial do Brasil. A igreja foi tombada em 1980 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Em uma das versões sobre a construção do templo é que foi construída pelos padres da Companhia de Jesus no início do século XVIII, a fim de dar assistência aos indígenas e aos soldados do fortim existente na Baía da Traição. A outra versão é atribuída aos holandeses calvinistas
em 1701. Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, situada no centro da cidade, é a principal edificação católica da Baía da Traição. É a paróquia organizacional da religião católica na região. Bom, meus amigos, estamos aqui na Praça João Pessoa, no município de Rio Tinto, na Paraíba, já retornando para casa, vindos de Baía da Traição. E aí, o que acharam da praia? Maravilhoso. Recomendando. É isso aí, pessoal. Se você também gostou do vídeo, se inscreva, deixe o seu comentário, compartilhe, isso nos ajuda a trazer outros vídeos como este. Beleza? Tracer Trail! Bora rodar, porque o pneu já esfriou. Valeu! Tchau, tchau!